Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas capítulo 5, versículo 4. O apóstolo Paulo dirigiu essas palavras à igreja da Galácia. Ele decidiu dar um grito de liberdade contra todo o legalismo que os irmãos estavam vivendo ali, porque eles estavam dando ouvidos aos ensinos dos falsos mestres judaizantes que haviam se infiltrado no meio do corpo de Cristo. Esses falsos mestres estavam impondo aos irmãos a observância aos ritos judaicos, aos 613 mandamentos da Torá, como um complemento à salvação. Ou seja, eles estavam dizendo que a salvação oferecida por Cristo Jesus não era suficiente para aperfeiçoá-los e por isso eles precisavam continuar observando a lei mosaica. Ou seja, isso é um grande absurdo, porque isso faz com que venha a ser anulado a salvação em Jesus. Isso faz com que os cristãos se distanciem da salvação que é por meio da fé, por apenas crer em Jesus. E isso a palavra do Senhor nos garante que é suficiente, porque o justo vai viver pela fé. Hebreus fala sobre isso. Ele vive pela fé. Se ele ainda recuar, o Senhor ainda diz, olha, minha alma não vai ter prazer nele. Ou seja, se ele recuar para outros ensinos novamente, olha, eu não vou ter prazer, porque a salvação é esta. Ela foi dada a todos os homens. Cristo Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o mediador de uma nova aliança. Jesus, ele veio cumprir toda a lei para que hoje nós pudéssemos ser justificados por meio dele, justificados pelo seu sangue. Então, Paulo ele estava muito triste e aborrecido com aqueles irmãos. Quando você lê o capítulo 3, você vê Paulo dizendo, ó Gálatas, quem foi que enfeitiçou vocês? Quem foi que disse para vocês acreditarem num falso evangelho? Vocês receberam o Espírito por meio das obras da lei ou foi pela pregação da fé? Ou seja, eles estavam acreditando que os rituais judaicos eram mais importantes do que a fé genuína nos corações. Ou seja, eles estavam acreditando que a salvação por meio das obras é o que faz a diferença. Que nós somos aceitos por Deus porque nós fazemos alguma coisa. E não é nada disso. Nós somos aceitos por Deus porque nós aceitamos a Jesus Cristo, o seu Filho bendito. Então isso para Deus nos é imputado por justiça. Porque Cristo, ele se ofereceu por nós. Quando nós ainda éramos pecadores, ele se deu por nós, para que essa fé, essa crença, ela habitasse no nosso coração. Porque a lei, ela funcionou para apontar o pecado, não para nos aperfeiçoar. Então, quando nós fazemos e praticamos as obras da lei, nós não estamos sendo aperfeiçoados, mas nós estamos nos conscientizando do pecado que nos afasta de Deus. Então, a lei o tempo todo aponta para um Salvador, e o Salvador é Cristo. Todos os gentios e judeus precisam aceitar, acreditar que Jesus, ele é o plano salvífico de Deus que veio, na plenitude dos tempos e que é nos dada, oferecida hoje. E esse tema não é um tema difícil de entender, porque todas as vezes nós achamos que podemos ser aceitos por Deus porque nós realizamos alguma coisa, porque temos um rostinho bonito, ou porque nós temos um sentimento de grandiosidade diante dos homens e nós somos bons naquilo que fazemos, então Deus vai nos aceitar. Nada disso, isso faz com que venhamos a ficar cada vez mais longe da graça de Deus. E o Senhor, ele é bem claro em nos dizer, olha, a salvação é a todo aquele que crê. É pela fé, não é de obras para que ninguém se glorie naquele dia. Então,
Nós não podemos rejeitar a salvação de Cristo. Hoje tudo ficou mais fácil. Hoje nós não precisamos fazer todos aqueles rituais extensos e cansativos, banhados em sangue, para que pudéssemos ser aperfeiçoados. Hoje nós precisamos apenas clamar o nome de Jesus, reconhecer que Ele é Senhor e Salvador, confessar os nossos pecados, abandonar as práticas antigas, deixar que o Espírito Santo venha nos regenerar, tornar novas criaturas e vivemos uma vida santa na presença de Deus. E tudo isso não é por causa de mérito algum nosso, mas sim por aquele que foi em nosso lugar. E este é Jesus. Que você possa recebê-lo hoje ao ver esse vídeo em seu coração. Não negue a Jesus, porque Ele tem uma grande salvação a te oferecer. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer fazer que você viva uma nova vida, uma vida que está caminhando rumo às mansões celestiais, rumo à recompensa eterna. Olha, em Cristo nós temos um futuro e esse futuro é certo e nele somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Amém?